Oi, Capricórnio! Capricórnia, seus lindos! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, se esse é o nosso primeiro contato, Marisa Lopes, enfermeira por formação, pós-graduada em acupuntura, por isso você vai me ouvir falar de meridiano, de yin e yang o tempo todo. Isso tudo tem muito a ver com saúde e saúde da prosperidade ou da uma falta de, não é? Vamos lá então, sou a sua taróloga, sua tarósofa de plantão. Vamos saber o que a deusa Hecate tem para você de Capricórnio no mês de setembro. E não esqueça, isso são conselhos da espiritualidade, não são adivinhações. Se você está esperando algum tipo de adivinhação, tá no lugar errado, meu amigo. Vamos lá, deusa, o que dizer para as pessoas de Capricórnio no mês de setembro? Carta de corte, a temperança. A temperança fala das coisas num equilíbrio bom, num tempero tal que fica perfeito e que você adora do jeito que tá. Então, divirta-se, seja muito feliz, porque a tendência é que coisas boas virão. Tô vendo aqui que na profissão e dinheiro tá perfeito. Alguma coisa no sentido de medo, problemas nos rins? Ah, meu Deus, o que acontece com você? Vamos lá. Vamos dizer o que temos que dizer para você de Capricórnio. O que é momento atual, Marisa? Momento atual fala de tudo e qualquer coisa que estiver passando na sua cabeça nesse momento. Sobre uma determinada pessoa, sobre uma determinada situação. Para cada um de vocês vai entrar de um jeito essa mensagem. Então, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Não ignore, não pense que não é isso. É sim, é sobre isso exatamente que eu estou falando. O que significa a carta da papisa? Papisa, a princípio, ela não é mulher, ela é mãe. Diferentemente da imperatriz que não saiu na sua leitura, tá? A imperatriz é mulher, é bonita, é sensual, seja ela homem ou mulher, tá? Transfira para o teu sexo. Mas a papisa não. A papisa é uma pessoa que as pessoas confundem bondade com boba, sabe? É tipo falando, se fosse falar de mim. Ai, manda a Marisa fazer. Ela é tão boba, ela faz para todo mundo. Ela faz o dela, faz o dos outros. Então, as pessoas confundem as coisas. Então, qual é o recado se você é papisa demais? Não seja boba, não seja bobo. Se cada um tem uma função na empresa, no relacionamento, que cada um exerça a sua função. Você não precisa fazer o seu e o do outro. Outro conselho. Se a gente estiver falando de relacionamento amoroso, isso é muito importante. Ninguém quer ser casado com a própria mãe, concorda? Nem ele, nem ela. Então, se você é muito materna no seu relacionamento, muda. Muda porque o que a gente não tem em casa a gente vai procurar na rua, né? E aí o safado é o outro, o safado é a outra, só que não. Você acabou cuidando de uma forma do teu relacionamento que estressou, cansou. Sabe aquela coisa que o marido chama de mãe, a esposa e vice-versa? Ela chama ele de pai? Cara, não. Marido é marido, esposa é esposa, pai é pai, mãe é mãe. Ora, me poupe, né? Pode ser que para alguns de vocês isso também represente algum tipo de contrato, tá? Então,
Se você for assinar algum contrato, vai ser um contrato de trabalho novo, ou venda ou aquisição de um bem, mas de qualquer forma é algo que requer resguardar as duas partes, por isso necessário que haja um contrato. A carta do carro. O carro fala de vitória. Isso é lindo, não é? Porque está dentro da casa da profissão e dinheiro. E se está dentro da profissão e dinheiro, se você é patrão ou se você é empregado, de qualquer forma, isso é bom para você. Porque no lugar onde você trabalha, as coisas estarão tão bem, tão harmônicas, que certamente vão virar dinheiro. Então você vai conseguir alavancar na sua profissão, vai conseguir uma promoção. Se é o patrão, você vai conseguir vender algo. Por exemplo, você representa uma marca e essa marca vai despontar, vai... E aí, o que acontece? A sua empresa fica bem aos olhos do fabricante. Então, entre outras coisas, toda e qualquer coisa que acontecer no mês de setembro para Capricórnio, dentro da profissão e a forma de ganhar dinheiro, vai estar em profundo equilíbrio. A gente tem um cavalo yin, um cavalo yang, eles estão em harmonia e você está com as rédeas desta sua carruagem nas mãos. Então, bora lá, ser feliz e colher os frutos do seu emprego, do seu trabalho, do que você vem apostando. Na comunicação. A comunicação é toda e qualquer forma de comunicar-se. Então, como você expressa verbalmente a sua comunicação, como você expressa visualmente, como você expressa fisicamente. Sabe, tipo, vamos conversar, Marisa? Vamos? Ó a cara, ó os braços, claro que não. Vamos, mas não, né? Só que não. Então, toma muito cuidado com a forma com a qual você se comunica, de todas as formas, porque isso pode colocar você aos olhos dos outros, já que a comunicação é a forma com a qual você passa o seu recado para o mundo. Isso pode fazer com que as pessoas tenham dúvidas com relação a você. A carta dos enamorados tem duas faces, como todas as outras cartas tem duas faces. A face de luz é a forma com a qual alguns de vocês se comunicam, gera um enamorar-se. Sabe aquela coisa? Nossa, eu amo ouvir ela falar. Nossa, esse cara fala, eu piro. Um enamorar-se. Um eu confio no que ela tá falando. Ela tem o dom da palavra. Ou não. Cara, não sei. Você viu do jeito que ela fala? Que esquisita. Ah, não sei. Vou reavaliar, vou repensar. Há dúvidas a respeito do como você se comunica. Então seja firme, seja forte, seja decidido no falar. Não é gritar, mas seja firme, fale sem dúvida. Tá com dúvida? Diz eu vou pensar, diz eu vou pesquisar, mas não fica veja bem, eu não sei. Não. Tem que comunicar direito, ou não comunica. Se não sabe o que dizer, não diz, né? É assim que tem que ser. Que mais? Os dons, talentos e criatividade. A carta da torre é quando a torre de Babel desmorona. Diz a lenda que ela foi construída por Deus e pela deusa, para nós, quando éramos anjos, habitarmos a torre, a casa de Deus. Só que em algum determinado momento da criação, deu ruim. E os anjos se rebelaram e Deus destruiu a torre. Tá vendo um anjo caindo de cada lado aqui, ó? É porque ele falou. Ele se reuniu com a deusa e eles combinaram. Olha, a gente está criando filhos mimados. Filhos mimados é uma desgraça para a humanidade. Eles vão começar a fazer besteira
e eles têm poder de Deus, têm asa. Não vamos querer assim, não. Vamos castigar eles, para eles aprenderem pela dor, já que não aprenderam pelo amor. Então, eles tiraram as nossas asas, nos fizeram humanos e eles disseram, olha, daqui para frente, tudo vocês podem, mas nem tudo vocês devem. Por quê? Porque tudo vai voltar 3 vezes para vocês, tudo, o bom e o ruim. Então, sai de você, bate no outro e volta para você. Então, toma cuidado com o que faz e com o que fala, porque volta. E como eu sempre digo, quando você vai reencarnar, é definido quem serão os seus pais. Então, você sabe quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe e quem será você. E você não pode alegar, dá licença, ignorância a esse respeito. Você simplesmente sabia quem seria seu pai, quem seria sua mãe, e aí você fica nessa de mimimi, essa família é toda errada, eu nasci na família errada, tá tudo errado. Não tá tudo errado. Você escolheu os seus pais, você escolheu sua família e foi escolhido. Foi comum acordo, ninguém foi enganado. Então, para de mimimi, tá? Primeiro, a cruz da gente é do tamanho que a gente pode carregar, isso não é brincadeira. Por quê? Porque quando eu sei que eu escolhi o tipo de aprimoramento que eu teria, eu escolhi o livro que eu iria estudar, eu escolhi a faculdade da vida que eu iria fazer. E aí eu fico lá chorando, porque tudo é muito difícil, porque eu não consigo nada, porque tá tudo errado. Não tá tudo errado. Você também escolheu os dons e os talentos que você tem, e eles servem para diluir o seu aprendizado, para ele ser mais fácil, para ele encaixar melhor. Então, eu tenho dado esse exemplo porque é uma coisa que me faz bem dá-lo, né? Dar esse exemplo. Então, você entende que você tem dons e talentos. Então, você vai fazer uma matéria cuja matéria é muito difícil. E aí você tem uma calculadora científica. Você prefere fazer na mão a conta e correr o risco de errar ainda por cima? Então, não. Usa a calculadora, que são os dons e talentos, para diluir a dificuldade do seu aprender. Por quê? Porque senão as coisas vão dar muito mais errados do que tem dado. Então, use dons, talentos e criatividade em prol de você e dos outros, para que isso seja diluído de uma forma a não ser tão doloroso, sabe? Não entrar rasgando, e sim entrar de uma forma produtiva. Se você está tendo algum tipo de medo muito grande, independente do porquê, é muito possível que isso gere algum problema de meridiano de rins. Porque rim tem como sentimento o medo. E se você está tendo muito medo, você pode ter, entre outras coisas, falando só de saúde agora, pedras nos rins, cálculo renal, cistite, uma urina fétida, muito amarela. Se você está com estes sintomas, entenda que é por conta de medo, entre outras coisas, ou porque você também toma pouca água, e aí a sua urina fica muito concentrada, isso dá sim uma dorzinha. Você toma muito refrigerante, refrigerante é ácido. Então, não, nós estamos falando de medo, que é o sentimento da carta da lua. Medo e coisas encobertas. Então, descubra, desvende o porquê que você está tendo tantos medos. O que gera medo em você? Medo é o primeiro passo para o fracasso, eu sempre falo isso. E se você não colocar um limite nos teus medos, você não move, você não vai para frente.
você não flui, porque você tem medo de dar o próximo passo, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, primeiro, olhe os teus medos de frente, encare esses medos e entenda que medo não constrói. Medo te preserva na medida certa. Está uma avenida, você vai atravessar sem olhar, você vai morrer. No mínimo, você vai ficar aleijado. Mas não é isso, Marisa, é outra coisa. Meu medo é sobre isso ou sobre aquilo. Tá bom, mas às vezes a gente tem medo de não ser aceito, tem medo que isso ou que aquilo não dê certo. E não, a gente encarando de frente os medos, a gente entende que foi um medo bobo. Nem era tão doído assim e a gente ficou mirabolando, tá? Não. Descubra quais são os seus medos, descubra o que está encoberto, o que é obscuro na tua vida e coloque um ponto final, coloque luz nessas coisas encobertas, obscuras e incógnitas que estão se apresentando por aí. Olê, 23 horas. Certo, gente? Temperança na casa dos relacionamentos e parcerias. Os relacionamentos e parcerias falam de todo e qualquer relacionamento, de toda e qualquer parceria, tá? Não é um relacionamento amoroso, é também um relacionamento amoroso, mas é todo e qualquer relacionamento e parceria. E a temperança é uma carta muito bacana de estar onde está, porque ela fala das coisas fluírem entre vocês parceiros e relacionamentos. Então, parceiro com o marido, parceiro com a namorada, parceiro com o patrão, parceiro com colegas de trabalho, com a família, com os filhos, com qualquer um, tá? Vai fluir, ó. Tem muita água, água é fluidez, é água verde, então é saúde nesses relacionamentos. Você comemora o estar bem com alguém ou com alguéns, vários alguéns, porque você tá com taças comemorando esse roupa amarela é a entrada de algo bom. Poderia eu dizer que se você nesse momento estiver pensando em alguém associando a dinheiro, essa carta pode para você especificamente estar falando de entrada de dinheiro referente a um relacionamento e parceria. Isso é bem bacana, né? Já que lá na carta do carro, a gente, na casa da profissão e dinheiro, a gente tem a carta do carro. Se lá é muito sucesso, se lá é muita vitória, pode ser que este relacionamento de trabalho faça com que entre dinheiro e você comemore esse tempero bom que as coisas vão se apresentar para você. Eu acho bem produtivo isso. Transformações e viagens. Eu penso que a carta do julgamento não fala de viagem, mas ela pergunta, antes de mais nada, sobre as coisas que você não está sendo agradado, sobre o que não te agrada. Olê, gente, desculpa, mas isso é muito necessário. Dentro das coisas que não te agrada, julgue-se, porque você está sendo julgado 24 horas por dia pelo plano espiritual. Julgado sobre o quê? Sobre tudo, sobre qualquer coisa. E aí, essa carta pede para você também se julgar. Você tem dado o teu melhor a respeito de qualquer assunto, no sentido de transformar, já que aqui essa carta está na casa da transformação? Eu quero transformar a minha vida amorosa. O que eu tenho feito para transformar a minha vida amorosa? Eu quero transformar a minha saúde. O que eu tenho feito para transformar a minha saúde? Então, gente, é disso que eu tô falando. A respeito do que você quer mudar. O que você quer transformar. E o quanto você tem dado de você para que a transformação aconteça da melhor forma possível. Ou você tá de braço cruzado esperando uma mudança acontecer.
Não vai acontecer. Se você não se mexer, se você não se programar para as coisas se transformarem, elas vão permanecer como estão. E você vai permanecer reclamando e infeliz. Então não faça isso. Você quer mudança, mexe o corpinho. Espiritualidade. A espiritualidade tá bacana pro lado de vocês de Capricórnio. Por quê? Porque eu tenho a representação da deusa por essa mulher negra e tenho a representação de Deus por esse leão branco. Ou seja, eu tenho a presença de Yin e de Yang na mesma medida, na mesma quantidade, dentro da espiritualidade, na casa da espiritualidade. Pode ser que alguns de vocês tenham um contrato tão bom com a espiritualidade que eles estão sempre te amparando. Sabe, um contrato eu vou ser assim e vocês vão ser assado. A minha parte eu faço dessa maneira, a sua parte você faz dessa maneira e as partes estão sendo cumpridas, é isso que eu quero dizer. Então, se eu, por exemplo, eu Marisa, eu não tenho um rótulo. Se você me perguntar qual é a sua religião, eu não tenho uma religião. Porque eu não acredito que uma religião me completa. Eu creio em muitas coisas de muitas religiões e descreio de mais um monte delas, de todas elas. Então, qual é a sua religião? O universo. A deusa é minha religião, Deus é minha religião, meu anjo de guarda, os anjos, os santos, os orixás, todas as entidades que me guiam, me protegem e estão sempre comigo. Então, com você de Capricórnio, em setembro, me parece que as coisas estão nesse patamar, num perfeito equilíbrio energético e nada de ruim te atinge. É óbvio que se você se jogar na fogueira, você vai se queimar, né? Não vai ter uma cápsula protetora contra fogo. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que se você continuar andando da forma correta, sabendo que o que você planta colhe, as coisas vão ficar bem pro teu lado em setembro inteirinho. O eremita na casa dos amigos e da sociedade. Você vai se decepcionar com algumas pessoas e vai ficar encantado com outras delas. Por quê? Porque o eremita fala de você estar no alto de uma montanha, onde você se recolhe para estudar algumas coisas, algumas pessoas especificamente. Então, você tá aqui no alto da montanha e aqui embaixo tem um vilarejo, tá vendo? Uma cidadezinha. O que acontece? Você tá em cima e a cidadezinha tá embaixo. Então, o seu ângulo de visão de alguns amigos e da sociedade é diferenciado. Não é de quem olha daqui. Você tá olhando por cima. Então, você vê quem trai quem, você vê quem rouba quem, você vê quem mata quem, mas você também vê quem ajuda o outro, quem é bom com o outro, quem é fiel com o outro. Por isso eu disse, com algumas pessoas você vai se decepcionar e com outras você vai se encantar, porque determinadas pessoas vão se mostrar para você coisas que você jamais imaginou. Sabe aquela nega chata, insuportável que vira sua melhor amiga? Pois é algo nesse sentido. E o inverso também. Sabe aquela pessoa que você daria um rim para curar, para salvar a vida dela? E ela não vale a pena? Você vai descobrir isso. Então, sinto muito, né? Tome um grande cuidado com entrar em depressão. A carta do eremita tem como face de sombra entrar em depressão, justamente porque você vai ver e ouvir coisas que não te agradam e isso pode te deixar muito chateado com alguém.
O inconsciente. O inconsciente é uma casa que fala do que você sabe. Simplesmente você sabe, independente de Marisa, independente de tarô, tá dentro de você. Só que é bom ouvir, né? E aí você sabe que a vida tem um ciclo, que as coisas têm uma rota e que elas não vão ser sempre boas, mas também não vão ser sempre ruins. E que tudo vai ficar muito bem, obrigada. Então, você tem o seu planeta nas suas mãos, ó, tá vendo? Ela segurando um planetinha. Ou seja, tal qual o mago, que também não saiu aqui, a carta do mundo fala que você tem o seu mundo nas suas mãos. Então, o que eu vou fazer com o que eu descobri dos meus amigos? Você é que sabe, o seu mundo está nas suas mãos. O que eu vou fazer com aquela vitória toda lá na profissão e dinheiro? Você é que sabe. Talvez você ganhe uma grana tão boa que você vá viajar para o exterior. Porque essa carta fala que alguns de vocês têm a possibilidade de viagem para o exterior. Então todo mundo de Capricórnio vai para o exterior? Claro que não, né? Claro que não. Mas alguns de vocês têm essa possibilidade, tá bom? E qual é o conselho do tarô para você de Capricórnio? O Papa é o ser mais evoluído dos arcanos maiores, ele é o mais evoluído. Ele é o que teve mais encarnações. E ele tem uma ligação com o plano divino muito grande. Plano divino que eu digo da terra e do céu, né? Do baixo e do alto. Porque ele tem esse chapéu pontudo, que teoricamente direciona ao céu, que é onde está o divino. Só que não, o divino está em toda parte, inclusive dentro da gente. Ou não está. Ele tem grande sabedoria, porque ele já teve um monte de encarnações, ele é uma alma antiga. Então ele tem um cajado na mão direita, que fala que ele é sábio. Tem essa coruja aqui embaixo, falando que ele é muito sábio, muito inteligente. E esse livro na mão dele, para ele ler todas as encarnações que ele já passou. O que dá a ele uma sabedoria extra, além da que a gente tem. Por quê? Porque vocês de Capricórnio já viveram um montão e, teoricamente, só falta mais 2 encarnações. Teoricamente, eu não tenho certeza disso. E teoricamente eu já tô na minha última. Que bom, né? Então é isso. Para alguns de vocês vai haver um contrato a ser assinado. Também apareceu em outros lugares ali esse contrato, lá na papisa, no começo da leitura. Então aproveita. É uma leitura muito bacana para você de Capricórnio. Então tenha um setembro encantado, iluminado, muito proveitoso, muito prazeroso. Nos vemos em outubro, tá bom? Beijocas no seu coraçãozinho. Tchau!